Bom dia a todos, aqui é o Thiago da Sistemar. Eu que vou fazer essa primeira demonstração aqui com vocês sobre alguns recursos do sistema, né, alguns recursos interessantes. Né, são uma série de lives que a gente vai fazer para comemorar também os 30 anos da empresa. Então vai ter a ideia que toda semana, toda terça aqui às 9 a gente tenha uma live com algum assunto bacana para apresentar, tá? Dessa vez, essa semana, a gente vai começar com o livro de prestação de contas, tá? Que é um recurso que os clientes já conhecem, né? Alguns ainda não o utilizam. Então, é um recurso que vai ser bacana apresentar para vocês nessa primeira live, nesse primeiro conteúdo, tá? Então, tem aqui uma apresentaçãozinha e depois disso eu vou mostrar no sistema como que a gente faz todo esse processo para desde dos conceitos, né, da configuração, né, quais que são os requisitos ideais para aproveitar o recurso e vocês vão ver os benefícios que utilizar vai dar para a gente, tá? Então, ó, vou apresentar aqui para vocês. Ó, deixa eu ver, acho que a minha câmera está em cima, então eu vou esconder aqui, tá? Ó. Então, sobre o livro de prestação de contas, né? Ele, aqui no sistema, a gente tem essa ferramenta para facilitar essa geração que geralmente o pessoal junta, né? Uma capa, um parecer, observações, aí junta com os relatórios contábeis, depois vem os relatórios de entradas, de saída, né? Então, para não ter que toda vez ficar juntando tudo isso, trocando ali no texto, né, da capa, o nome do condomínio, ou o mês, o nome do síndico, que tem essa ferramenta no sistema, tá? Então, essa ferramenta ela consegue usar funções para substituir alguns textos, né, como os nomes do condomínio, datas, o nome dos membros, né, do síndico, dos conselheiros. Então todos esses textos eles são substituídos automaticamente com as funções das cartas. Você define sua sequência de relatórios ali, o sistema ele já adapta a alguns filtros, alguns parâmetros, e no final você só depois de estar parametrizado, você gera, clica ali para gerar, o sistema você só revisa, e nos próximos meses daí vai ser assim, você só adapta para a competência do mês seguinte e, e gera com poucos cliques, tá? Então, para funcionar da forma ideal, assim, o que tem que ter, né? O que a gente indica, né? Então, os mandatos dos administradores do condomínio, né? Do síndico, do conselheiro, do subsíndico, é importante que esteja certinho, tá? Para usar essas funções das cartas, né? Para a gente não ter que ficar, para cada condomínio ficar trocando, né? Então, se isso aqui estiver certinho, na parte cadastral simples, a gente aproveita essa parte aí. O contas a pagar, né? Então, o contas a pagar utilizado para controlar todas as despesas do condomínio é um requisito importante para a gente aproveitar um dos relatórios mais importantes que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E os anexos do contas a pagar, principalmente, tá? Então, o que são esses anexos, né? Que cada despesinha, cada parcela do contas a pagar tem a sua notinha, seu boleto e seu comprovante, tá? Com isso, a gente consegue um relatório que mostra tudo isso numa sequência que você definir ali, né? Seja nota, boleto, comprovante, né? Aí, de acordo com a ordem que você quiser também, de acordo com o plano, de acordo com o extrato, né? De acordo com os lançamentos. Aí sai um relatório bacana ali com um cabeçalho para identificar o que é a parcela e abaixo os anexos referentes a ela, tá? Aí, com esses requisitos, a gente faz essa geração do livro. E depois que o livro tiver gerado, ele pode ser enviado para o aplicativo, lá para a prestação de contas digital, onde daí eu posso configurar para o meu conselho aprovar ou não, né, colocar ressalvas, reprovar, ou posso simplesmente colocar direto já para todo mundo acompanhar, para todos os moradores. Tá? Então tem várias permissões e opções referentes a isso, né? Posso mandar direto para todo mundo. Aqui no meu condomínio o conselho ele não aprova dessa forma, né? Ou mando para a web, fica disponível só para esses administradores, e depois eu posso
abre para todos, certo? Tá. Então, esse é mais ou menos o processo por cima. Tá. Próxima página aqui, então tem um pouco aqui da definição, né? Por que é importante usar esse recurso. Né? Então, ele é um recurso essencial para garantir a transparência do condomínio, reúne de forma organizada os registros financeiros do mês, incluindo receitas, despesas, inadimplência, né? Documentos comprobatórios como notas fiscais, recibos e extratos. Né? Então, a administradora geralmente tem o seu modelo, né, do que eles gostam de mostrar e exibir, né? E dependente do modelo, dá para a gente adaptar aqui para o sistema para fazer essa geração facilitada. Tá? Então aqui é a revisão de alguns parâmetros que é bom a gente dar uma olhadinha, né? Como eu comentei, ali a parte dos membros, né? Os anexos, né? Tem outros parâmetros de notificações ou de disponibilidade que a gente pode configurar. A montagem, então, né, o que não for relatório, a gente encara como uma cartinha, né, que é como se fosse, as cartas como se fosse emissão de carta que a maioria do pessoal já conhece, né, só que daí adaptadas para ser a capa do livro, para ser, né, o parecer, as observações, o índice, né. Cada um pode ter o seu modelo, tá? E depois, durante a configuração, ele vai ficar mais ou menos assim. Então, cada linha é uma sequência do que o livro vai gerar por vez. Né? Então, vai ter ali, nesse exemplo aqui, então ele começa com a capa, depois tem o índice, o parecer, as observações e vem alguns relatórios. Tá? Então, tem os relatórios, tem o tipo da carta, né? que a gente adapta aqui para o sistema. Né? Você pode ter o seu Word, seu PDF aí, não tem problema, a gente adapta para uma carta. Um suporte ajuda ali, que tem as funçõezinhas para a gente substituir, né? E os anexos externos, né? Então, geralmente o anexo externo, o pessoal coloca o extrato da conta lá do banco, o extrato da conta aplicação, né? Então dá para colocar ele junto aqui também, gerar tudo numa coisa só, certo? E no final, a prestação de contas, que daí vai lá pelo aplicativo, a pessoa consegue ver o PDF lá, dá para acompanhar, né, se cada membro já participou ou não, né, já visualizou ou não, ou já aprovou ou não, tá? E essas aprovações depois são sincronizadas com o SGC, certo? Então é mais ou menos esse o processo. Mas vamos botar a mão na massa agora, tá? Eu estou com o sistema aqui aberto, a gente vai fazer algumas juntos, tá? Então, nesse meu sistema aqui, a gente já imagina que já esteja usando, né, o contas a pagar certinho, já tem contas a pagar pagos com as notinhas, né, com o boleto comprovante, os mandatos já estão certos, e a gente vai focar nessa criação do livro, ok? Isso fica aqui em relatórios, livro de prestação de contas, tá? Então tem alguns aqui que são alguns modelos, alguns que eu já estava fazendo antes da gente fazer essa live. Então a gente vai refazer um que eu fiz aqui. Vou mostrar para vocês mais ou menos como vai ser, só para vocês terem uma ideia, tá? Então é só um exemplo, tá? Então vai ter algumas coisas que são mais simples, mas só para vocês terem uma ideia. Então ele começou com uma capa aqui, tá? Esse texto aqui é fixo. Esses dois textos aqui eu coloquei uma funçãozinha para pegar sozinho, então não preciso ficar modificando sempre, ok? E aqui embaixo seria algo equivalente à logo da administradora, tá? Eu coloquei aqui a logo da Sistemar, tá? Então, um exemplo simples de capa só para vocês terem uma ideia. Fiz um breve índice aqui, tá? Os índices eles têm as duas opções, tanto índice por página quanto índice por tópicos, tá? Eu fiz um simples aqui, então para vocês verem que é possível. Isso porque quando tem essas funções de página, ó, você pode ver até que tem uma paginação única, tá? Então, quando tem esses itens por página, o sistema ele faz uma pré-geração na hora de gerar esse livro, ver quantas páginas, qual página é o que, e depois, quando ele faz a geração de fato, ele já sabe e já consegue paginar e identificar no índice, tá? Então, eu fiz aqui, então, também um parecer simples, ó, vocês podem ver que ele pegou sozinho os nomes de alguns dos meus moradores, que são conselheiros e síndicos. Depois vou mostrar um pouquinho ali essa configuração para vocês terem uma ideia de como que é, tá? Mas essa aqui, tá?
essa adaptação do que vocês têm de capa, de observação e tal, a gente auxilia a fazer, tá? Tudo isso aqui também, a gente, no início, assim, a gente ajuda a fazer também, tá? Estou exemplificando aqui para vocês, mas se tiverem dúvidas, assim, na hora de configurar, é só acionar o suporte que a gente acompanha. Ok? Então, nesse exemplo aqui, depois vai vir um comparativo financeiro, vai vir um demonstrativo, os relatórios contábeis, um balancete. Depois vem uma capa de abertura de tópico, digamos assim, né, de outra seção. Então eu coloquei aqui que vai ser os extratos bancários, aí seria aqui meu razão da conta. E um extrato fictício aqui que eu anexei só para vocês terem uma ideia. Então quando é um anexo externo, ele fica assim, ele fica com um cabeçalho aqui para explicar o que é, e depois dentro ele vem essa página do conteúdo que você está vinculando, tá? Então o anexo externo vale para PDF ou imagens, tá? Depois eu coloquei uma outra capa aqui das entradas, coloquei meu espelho do boleto e uma listagem dos créditos, uma capa para saídas, coloquei de novo o razão da conta, e depois eu coloquei esse relatório, que é o relatório que mostra os anexos e comprovantes do contas a pagar. Então aqui começou um exemplo, né? Ele vem aqui, a lógica que eu configurei é que ele vem, anota o boleto e o comprovante, em cima ele mostra o cabeçalho para identificar o que se trata, né? O que é aquela despesa. Até acho que ele está por data de pagamento, então ele viria aqui o anexo da nota, o anexo do boleto e o anexo do comprovante. E assim, parcela por parcela que você pagou no mês que você configurou ali para exibir, tá? Então, notinha, boleto, comprovante, notinha, boleto, comprovante, certo? Então esse é só um exemplo, né? O que você quiser incluir ou remover dá para colocar no sistema, tá? Então, vou colocar esse aqui para cá para eu ter de referência e vamos fazer um do zero aqui, tá? Aqui é o seguinte, eu posso ter tanto um modelo geral, né, para todos os meus condomínios, ou posso ter uma variação para cada condomínio também, não tem problema. O que geralmente o pessoal faz no início, que eu oriento, de fazer inicialmente um modelo geral da administradora. E aí, dentro de cada condomínio, eu posso duplicar para ter a minha variação daquele condomínio. Então, né, por exemplo, se um condomínio tem ou não... nesse condomínio aqui o síndico gosta que eu exiba esses relatórios aqui, nos outros eu não preciso. Então a gente faz nosso modelo principal e em cima dele duplica uma versão para o condomínio, só modificando algumas coisas que são exclusivamente dele, certo? Então seria mais ou menos da seguinte forma. Para eu criar o meu livro, eu venho aqui em novo, e daí eu escolho, né, se vai ser o livro mensal é o único que eu posso gerar, e os padrões são só modelos que eu posso duplicar para daí usar um mensal e gerar. Ok? Então eu vou fazer o meu padrão do condomínio. Tá? Digamos que eu vou fazer meu padrão geral para vocês acompanharem. Tá? Então vou colocar uma competência sugerida. Vou chamar ele de livro padrão geral. Ok. E aqui que eu vou começar a configurar. Então, cada linha vai ser um relatório ou alguma exibição que ele vai colocar. Então, eu vou sempre teclo Enter para iniciar uma nova linha. Seleciono o tipo. Né? Então, aqui no começo eu vou começar com cartas, porque são as cartas que são a capa, observações e tal, né? Então, carta. Eu clico duas vezes ou teclo F9 e seleciono a minha capa equivalente, a minha carta para o que eu quero aqui, que é a capa. Ele vai abrir aquela tela de emissão de carta. Aqui, nesses casos, né, que eu só quero uma unidade, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar aqui para aparecer um resultado só. Então, eu aqui estou no meu condomínio 101, coloquei que é do condomínio 101. Unidade também apenas uma. Assim eu vou ter só um resultado. Vou mudar esse parâmetro aqui.
E aqui, ó, vou editar a carta aqui para vocês verem como é que ela tá, ó. Ela é só isso aqui, são só funções mesmo. Então isso aqui o sistema vai pegar de acordo com alguns parâmetros que eu estou gerando no meu livro ou que eu estou configurando na minha carta, tá? Fechei essa minha carta aqui, já era um modelo pronto. Se eu precisar modificar, tá? A Sistemar ela já envia aí nas cartas de todos também alguns modelos diferentes desse, tá? Então você pode pegar algum modelo dele, modificar ou trazer a sua já pronta e a gente adapta, tá? Então aqui, se precisasse mexer, poderia mexer alguma coisa aqui dentro, tá? Esse modelo aqui eu não vou mexer, já modifiquei, ele tem um anúncio que é a prestação mensal e uma funçãozinha para pegar o mês, o ano e o nome do condomínio, ok? E eu posso conferir se o resultado tá certo, né? Então eu posso clicar aqui em vídeo e ele vai me dar uma prévia se eu estou no rumo certo ou não. Ó, ele botou julho aqui porque eu botei a referência julho, né? Ele pegou automaticamente de hoje. O nome do meu condomínio e a logo da Sistemar. Tá? Aquela referência de julho ele pegou daqui, tá? Desse campo aqui, assim que eu estou parametrizando. Então assim eu posso manipular para ele pegar sempre o que eu quero, tá? Então tem as funções aqui também, eu consigo colocar sempre letra minúscula, sempre letra maiúscula primeira, ou tudo maiúsculo, tá? Então funções aqui para as cartas tem várias, tá? Então isso aqui depois, se tiver que mexer alguma coisinha, a função está trazendo um texto em caixa alta, eu não quero essas coisas, dá para mexer, tá? Então, nossa primeira inclusão aqui foi a capa, tá? Essa descrição aqui é só para a gente identificar o que é, né? Então, e eu posso ir para a próxima, tá? Não vou mexer no texto aqui, já vou para a próxima. Ok, então depois da capa vai ser uma outra carta. Agora vai ser o índice, tá? Vou teclar F9 aqui. Já tenho minha cartinha de índice aqui pronta também. Mesma coisa, filtrar para trazer apenas um resultado. Ok. E a gente pode sempre conferir clicando em vídeo. No caso do índice, ele é calculado durante a geração, tá? Então se eu clicar em vídeo aqui, não vai trazer nada, tá? Porque ele usa essa funçãozinha especial. Mas daí na geração ele vai trazer, tá? Então essa aqui é a função que eu estou buscando. Essas funções aqui, eu consigo ver elas todas aqui, tá na mala direta, tá? Mas isso aqui a gente auxilia a configurar no início, tá? Então minha função, minha carta de índice já selecionei também. Tem mais algumas cartas aqui que eu vou pegar agora. Um próximo aqui é o parecer. Configurar para pegar apenas uma unidade. Meu condomínio 101 e apenas uma unidade, pode ser 101 mesmo, a primeira que eu achar. Aqui vamos dar um vídeo para ver. Aqui ele já trouxe algumas coisas. Trouxe de novo o Júlio, porque ele sugeriu a data de referência ali, né? Inclusive eu vou modificar, já que o nosso modelo é de janeiro, porque daí na hora que eu for duplicar esses livros, ele consegue entender e adaptar para o mês que a gente quer, tá? Então aqui ele pegou algumas coisas sozinho, ó. Aqui está pegando alguns nomes, as unidades. Ele está pegando tudo sozinho graças a essas funções, ó. Estão vendo que a minha cartinha aqui de parecer está cheia de funçõezinhas para ele pegar sozinho. Isso facilita que daí eu não preciso ficar modificando todo mês ou a cada condomínio que eu vou gerar. Ok? Vou mudar aqui para janeiro. Vou dar um vídeo aqui. Vocês vão ver que ele pegou janeiro também. Eu vou confirmar. Aqui na capa eu vou fazer a mesma lógica. Eu vou colocar que eu estou em janeiro. E já tenho as minhas primeiras páginas do meu livro. E agora eu não tenho mais nenhuma carta. Eu posso começar os relatórios. Tá? Vou selecionar aqui o relatório. Aqui eu clico duas vezes ou teclo F9 para abrir a lista dos relatórios que eu vou trabalhar. Então aqui tem todos os relatórios do sistema.
Naquele meu exemplo que eu mostrei para vocês, aqui agora é o comparativo financeiro. Então eu posso teclar o F5 para fazer aquela busca contida, que alguns de vocês já conhecem, comparativo, ou buscar direto, comparativo financeiro. Esse mesmo que eu quero. Eu poderia colocar aqui os últimos 3 meses, por exemplo, vou fazer isso, tá? Nesse exemplo aqui não vai ter nada, tá? Esse meu condomínio aqui é um condomínio que eu criei só para essa live, então ele vai ter resultados só ali no último trimestre, que eu vou gerar depois com vocês, então aqui é só para referência. O meu modelo de layout vai ser o 0 mesmo, devedores eu não vou colocar nada, tá? Por enquanto, o comparativo é isso aqui, tá? E aqui sempre é só a descrição para eu me entender o que é, né? Porque aqui ele mostra só o código do relatório, então aqui na descrição que eu vou mostrar o que era aquele relatório, tá? Então isso aqui é só para uso interno, isso aqui não vai sair no livro para valer, tá bom? Então, o próximo relatório que eu vou colocar vai ser um demonstrativo. Que ele já entendeu que eu estou na competência 1, então ele já sugere algumas coisas, tá? Pagantes eu não quero no meu modelo. Ok, nem detalhamento de contas. Tá. Próximo relatório é o balancete, daí eu fecho os relatórios contábeis, tá? Balancete sintético, só o mês 1, pode ser por enquanto. Depois eu modifico. Se eu quiser modificar para frente. Aqui a gente está fazendo o nosso modelo geralzão. Tá? Então tá. Então aqui no meu modelo, eu coloquei a capa, o índice parecer e coloquei alguns relatórios contábeis. Agora, eu tenho aqui uma cartinha de capa para uma próxima sessão. Então é ela que eu vou colocar. Então vai ser uma carta. E a carta dos extratos, tá? Então aquela lógica aqui da cartinha, né, de exibir apenas um resultado, que se eu trouxer mais de um aqui vai trazer várias páginas repetidas, tá? Por isso que isso aqui é importante. Vou clicar um vídeo aqui com vocês. Aqui ele pegou o Júlio, esqueci de trocar, vou trocar aqui agora. Tá? Status bancários, janeiro. E a logo da minha administradora. Como é que tá a cartinha? Aqui está o texto dos extratos bancários, a funçãozinha do mês, aqui com um detalhezinho que ele faz pegar só a primeira letra maiúscula. Isso aqui vocês não precisam se atentar agora, tá? São detalhes um pouco mais complexos mesmo. A gente vai focar mais em conhecer como é que é essa parte da geração, tá bom? Então tá. Então minha capa de extratos está pronta. O que eu vou colocar agora aqui? Com razão da minha conta, tá? Relatório, razão analítico. Tá? Eu só vou querer de uma conta aqui, então já faço o filtro e já configuro tudo aqui. Vai ser do condomínio 101. A minha conta que eu quero é essa aqui, 11,20. No período de janeiro. Confiro. Beleza. Depois disso aqui, eu vou usar meu primeiro anexo externo, que é o extrato dessa continha, lá que eu tirei lá na conta do banco, tá? Então o tipo vai ser anexo. Aqui onde eu selecionaria o anexo, eu vou fazer da forma mais efetiva, que eu vou mostrar para vocês. Eu não coloco o anexo aqui, tá? Porque tem um outro gerenciamento de anexos no final, que é mais ágil, mais rápido. E eu vou mostrar para vocês como é que é ele, tá? Então aqui eu só coloco o que eu espero esse anexo. Não coloco nenhum anexo aqui, mas eu poderia, mas eu não vou fazer, tá? E eu descrevo o que ele é, tá? Então, extrato da conta corrente, tá? Esse texto aqui para anexos, ele aparece lá, tá? Vai aparecer um cabeçalho com essa descrição. Então é importante colocar certinho aqui, tá bom? Ok, próxima linha, tá? Foi os relatórios e anexos referentes aos extratos. Agora eu tenho meu relatório das entradas. Só que primeiro eu tenho uma capinha para as entradas. Então é uma carta. Entradas.
Seleciono apenas meu condomínio, seleciono apenas uma unidade. Posso clicar em vídeo aqui para acompanhar que está tudo sob controle. Ó, não tá. Julho de novo. Eu não preenchi de novo a referência, que é o que aquela funçãozinha da data pega. Agora sim. Ok, confirmo. E aqui eu vou para os meus relatórios de entrada. Aqui eu coloco só aqui um espelho. Vou localizar aqui o espelho do boleto. Sempre o meu boleto mensal é dia 1º, então vou colocar aqui dia 1º, tá? Nesse meu caso aqui eu não vou ter para dar um vídeo. Vou ter só mais para frente, quando eu for gerar com vocês em outros meses. Esse aqui é só o nosso padrão, tá? E depois do espelho, eu tenho listagem dos créditos, também que eu pego só do mês. Então, relatório, clico 2 vezes, ou tecla F9, listagem dos créditos. Eu vou querer o por data de pagamento. Tá? Que eu faço os filtros, listagem dos créditos e todas as unidades. O único filtro que eu faço é de pagamento. Ele sugeriu diversos aqui, então esses outros aqui eu não vou usar. Em francês é todas. Confirmar. Lembrando que sempre que eu quiser ter um preview, né, das informações, se eu estou preenchendo certo, eu posso clicar em vídeo. Tá? Ok, de relatórios de entrada são esse. Agora uma próxima capinha para anunciar os de saída. Então, saída. Cadê minha capinha de saída? Eu não sei. Despesas. É esse que é o nome dela. Ela estava com um nome que eu estava procurando outro nome. Mas vamos ver se é essa mesma, tá? Atividades todas. Isso aqui é só para garantir que às vezes a 101 não é o síndico, né? Então esse parâmetro aqui pode não trazer resultados, tá? Beleza, saídas são as despesas. Ele está certinho no preview. Ok. E aqui nas despesas, né, eu vou colocar só um razão da conta de novo. O mesmo que eu já coloquei lá em cima. E aquele meu relatório lá dos anexos do contas a pagar. Para quem não conhece, eu vou mostrar ele agora. Tá, então aqui o filtro do meu razão. E esse relatório aqui, que é um dos relatórios mais bacanas do sistema, quem utiliza o contas a pagar, né, com o máximo que ele pode oferecer, consegue esse relatório com facilidade para montar na pasta. Então ele se chama comprovantes de pagamentos com anexos. Esse é o nome dele. Filtro condomínio, filtro a data. E aqui um filtro só a conta do ativo, né? Só tem uma aqui, eu posso deixar assim, mas se eu quiser, tem gente que faz, eu posso ter mais de uma conta por condomínio, né? Então eu posso também nos anexos da conta caixa, por exemplo. Então eu poderia ter um relatório para cada conta. Então primeiro ele para colocar os anexos referente a pagamentos na conta corrente e depois na conta caixa, ou estou trocando de banco e ainda tenho alguma coisa da conta antiga, posso colocar também. Daí é só fazer esse filtro aqui, tá? Então vou fazer aqui só para vocês terem ideia como seria, mas seria dessa forma aqui, tá? E confirmo. Tá? Então o nosso modelinho, ó, tá pronto, tá? Esse aqui é o modelo que na minha administradora a gente segue. Então eu vou confirmar aqui e vou abrir aqui de novo para mostrar umas coisas para vocês. Ele tá gravando. Ok. Então o que eu estou mexendo é esse aqui, nível padrão geral. Posso clicar em alterar para rever ele, modificar alguma coisa. É bom se eu for modificar, posso modificar alguma coisa que é para todos, né? Alguma coisa que não fiz certo, já modifico no modelo geral, né? Fica tudo certo. Quem for gerar a partir dele, independente do condomínio, já vai estar atualizado, tá? Eu posso usar essas setinhas aqui para modificar a ordem de alguma coisa, tá? Então, ó, aparecer é acima do índice. Ó, viu? Ele desceu. Ó, se eu clicar na setinha para subir, ele sobe de volta, tá? Então, eu posso mudar isso aqui para modificar a ordem e posso usar Ctrl Delete para excluir um relatório, uma linha que eu já incluí, tá? Se eu quiser remover de vez, tá? Beleza? Então, vou cancelar aqui para não modificar nada.
tenho meu modelo. E agora no mês, como é que eu faço? Tá? Então, todo mês o processo é duplicar para aquela competência o nosso modelo ou o nosso último livro. E daí o último livro ele também já está com todas as modificações que você já fez, né? Então aqui como é o primeiro, eu tenho só o meu modelo, mas no condomínio eu poderia fazer depois o seguinte, eu faço o meu de junho em cima do modelo, e depois em julho eu faço em cima do de julho, e assim em diante, de agosto em cima do de julho, daí o modelo ele já fica aposentado, digamos assim, tá? Eu sempre vou usar em cima do último mensal que eu criei, até para qualquer coisa de modificação que teve você já não perder, tá? Não tem que ficar mexendo no modelo geral. Então vamos lá. Eu vou duplicar para junho, tá? Eu já tenho o meu aqui de exemplo, ele vai avisar que eu já tenho um duplicado, não tem problema. Mensal nesse condomínio, tá? Para a competência de junho. Esse aqui é o nome do livro. Eu vou chamar ele como só 6,25 prestação. Vou mudar aqui para avaliar. Confirmo. Tá? Ele me disse que eu já tenho um livro nessa competência para esse condomínio, beleza, não tem problema. Um alerta só. E aqui ele me trouxe tudo que eu já tinha esboçado no meu modelo. Então, mesmo anexos, se eu tivesse, ele traria também, tá? Daí você teria a opção de manter ou trocar os anexos, tá? Atualmente é assim. Então, beleza, algumas coisas aqui ele já adaptou, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, no comparativo. Ele já sabia que eu usava os últimos 3 meses, ele já adaptou. O demonstrativo, ele sabe que eu uso só um mês, ele já adaptou. Então, essa aqui é a parte bacana também, tá? Depois que está configurado, você só duplica por mês, revisa uma ou outra coisa, né? Coloca anexos externos e mais nada, tá? E mais nada. O sistema ele já vai lembrar, tá? Ok, deixa eu ver se eu preciso modificar alguma coisa. Não, tá tudo no mês de junho. Eu não vou revisar todos, eu vou gerar em breve. E daí, se der alguma coisa que eu preciso mexer, eu já mexo com vocês para mostrar como é que é a manutenção daí, tá? Beleza, só dupliquei, não revisei quase nada. Vou criar esse livro. Vou colocar o anexo que eu tenho para vocês verem como é que é. Tá, então, para livros que têm anexos externos, da seguinte forma, depois que você já duplicou ele, está pronto para gerar, só falta o anexo, você seleciona ele e clica em anexos. Ele vai abrir, para quem conhece já do Contos a Pagar, é uma tela bem similar, né? Vai abrir essa janelinha aqui. E cada pastinha dessas aqui é uma categoria que eu espero anexos. Tá? Então, que eu vou colocar anexos aqui para dentro. Então, no meu só tinha uma. E como é que eu coloco anexo? Eu posso arrastar o PDF aqui para dentro, ou a imagem. Só de arrastar aqui de outra janela para cá já funciona. Ou eu teclo F9 e localizo o anexo que eu quero. A parte boa de arrastar é que você pode arrastar vários de uma vez só também, tá? Então, deixa eu localizar aqui aonde está o meu anexo. Ó, vou mostrar para vocês. Estou aqui na minha área de trabalho. O anexo que eu quero é esse aqui, é o extrato do banco. Ó, arrastei aqui para cima. Ele está fazendo essa conversão, né? Quando não é a imagem, ele converte para a imagem aqui dentro do sistema. Tem um preview aqui que eu posso acompanhar, posso até clicar, tá? Para ver o que se trata. E aí eu movo esse anexo para o que ele é. Aqui é só uma página e é só uma categoria que espera anexo. Então eu posso simplesmente arrastar assim, tá? Então aqui daí o anexo ele ficou dentro da categoria dos extratos, né? Então lá na sequência, então vai ficar certinho, é o que eu quero. Se eu precisar alterar o nome, que o nome do anexo aparece, é F6, tá? F6 altera o nome. Ou se eu quiser excluir, é F5. Ou o que eu manter aqui no descarte, na lixeira, ele vai descartar de qualquer forma, tá? Então eu poderia arrastar de volta lá para cima, se for o caso. Tá? Confiro. E o meu anexo já está vinculado. Ó. Cliquei em anexo de novo. Ó. Quando ele está assim, ele já está atrelado. E aqui no alterar também eu consigo ver que agora ele está mostrando que tem um anexo. Que é esse anexo que eu coloquei agora. Tá bom? Então tá tudo preparado para eu gerar meu livro, né?
Então eu dupliquei em cima de um modelo que eu fiz anteriormente. Se eu precisasse revisar alguma coisa, eu poderia ter revisado naquele momento, tá? Tem gente que gosta de gerar, olhar o PDF com calma e aí revisar o que precisar, tá? Aí varia. Mas se tiver anexos, é sempre bom, antes de gerar, dar uma olhadinha nesses anexos, tá? Pode olhar direto aqui, tá? Porque aqui daí vai aparecer todos os anexos que tem de todas as categorias, você pode clicar nele, olhar o preview e decidir se tem que trocar ou remover ou não, ou adicionar alguma coisa, tá bom? Então essa parte dos anexos aqui é a mais fácil. Vou gerar, vamos ver o que dá. Vou clicar em gerar. Vou gerar aqui na minha área de trabalho por enquanto. Então, inicialmente, como eu tenho algumas funções de índice e de paginação, ele vai fazer uma prévia para calcular essas páginas. O que ele não conseguir gerar, por algum motivo de filtro, alguma coisa, no final, ele vai me dizer, tá? Ele vai dar uma mensagenzinha vermelha aqui embaixo, que ele não conseguiu gerar alguma coisa, e no final ele vai me dizer qual relatório, vai fazer uma relação de qual relatório que ele não conseguiu gerar e por quê. Daí esses eu tenho que dar uma olhadinha, né? Se realmente não está certo não gerar, porque esse mês não teve movimentação na conta caixa, por exemplo, ou se é alguma outra coisa, tá? Então essa geração ela leva alguns instantes mesmo, tá? Até porque o sistema ele faz tanto esse cálculo quanto essa geração de todos os relatórios que eu pedi. Então leva alguns instantes, a gente pode acompanhar o progresso aqui embaixo. Quando estiver pronto, o relatório vai aparecer aqui em tela, tá? Vai acontecer em alguns instantes. Esse último aqui de anexos, de comprovantes do contas apagadas, tem algumas páginas a mais. Beleza, ele não trouxe nenhum retorno de que algo não gerou. Daí eu vou dar uma olhadinha nos resultados, tá? Então aqui, ó, ele gerou minha capa, gerou meu índice. Não sei se dá para enxergar direito na transmissão, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Gerou aqui o meu parecer. Gerando os relatórios, ó. Eu tinha alguns resultados aqui de abril para cá. Então ele gerou meu comparativo financeiro fictício aqui. Gerou meu demonstrativo, tudo. Ó, vocês lembram que teve alguns relatórios que eu nem abri nem para olhar o que tinha, né? Então ele já entendeu de acordo com a competência que eu coloquei. Eu balancei sintético só do mês de junho. Aqui a próxima capa. Tem meu razão. Meu extrato bancário. Olha, bota um cabeçalho aqui de acordo com a descrição. E depois aqui o nome do arquivo. E aqui dentro fica o conteúdo, né? Então é como se fosse uma moldura, né? Só que só com a parte de cima. Só que o conteúdo ele é um pouco adaptado para dentro da página, tá? Então tem aqui meu extrato, uma próxima capa de entradas, espelho, uma listagem dos créditos, tá? Aqui as saídas, né? Um outro razão e o meu relatório de comprovantes e anexos, tudo fictício aqui, né? Com o cabeçalho para identificar de que se trata, né? Da onde que é, de qual fornecedor, qual que é a descrição, dá para colocar as contas vinculadas aqui. E depois vem o conteúdo, né? Ok, então deu certo, tá? Minha primeira geração já deu certinho, com todos os resultados que eu queria. Se não deu certo, o que eu faço, tá? Eu venho em alterar e reviso o que eu preciso mexer. Então, o meu demonstrativo era para sair, o meu balancete era para sair dos últimos 2 meses, por exemplo. Eu venho aqui, mudo o que eu preciso mudar, clico em vídeo, não, agora eu vou ver, não, é esse mesmo resultado que eu esperava, não, agora tá certo, é isso mesmo. Confirmo de novo e gero de novo, tá? Precisa gerar de novo, senão o sistema ele vai guardar o documento que ele gerou com a configuração anterior que não era a que você queria, tá? Então sempre que modificar alguma coisa que você vai mexer aqui, tem que gerar o livro de novo, tá? Não basta só salvar o PDF, porque salvar o PDF, ele vai salvar o que a gente já fez, já está pronto. Bom? Ok. Então a geração foi essa, tá? Antes da gente ir para a parte do aplicativo, vou explicar para vocês como seria daí o próximo mês. Então, por exemplo, aqui em junho deu tudo certo. Como é que é agora para julho?
eu duplico que nem eu dupliquei o padrão, só que agora eu posso duplicar sempre o meu último mensal. Então eu vou selecionar o de junho, duplicar esse condomínio, no mês de julho, então, vou colocar esse nome mesmo. Se eu quiser, a partir desse mensal de um condomínio, duplicar para outro condomínio, eu também posso, tá? Só trocar o condomínio aqui, tá? É bem tranquilo. Confirmar. Então, inclusive, tem até um filtro de condomínio aqui para eu mexer em livros de outros condomínios, tá? Não preciso ficar trocando de condomínio aqui em cima. Ó, daí, então, ele duplicou meu mensal aqui com algumas coisas do último de junho, ó. Ele manteve o anexo aqui, colocou um lembrete. Então, a modificação do balancete aqui dos últimos 2 meses, ele se lembrou também, tá? Então, essa é a parte boa. Então, já tem as funções das cartas para adiantar todos os textos, né, do nome, das datas, para facilitar meu trabalho, e o próprio livro também, quando eu duplico para uma competência certinha, ele consegue adaptar, entender meu padrão aqui dos filtros, e em todos os relatórios, né, se tiver algum que não acontece, é só passar para a gente, mas todos que o pessoal utiliza, a gente já confirma que isso funciona. E então você só duplica e gera, né? Revisa uma outra coisa e gera. Então você poupa todo aquele trabalho de ficar localizando, agora é o relatório tal, agora é esse, imprime uma capa aí coloca aquela paginação manual de carimbo, né? Então poupa todo esse trabalho, né? Já fica tudo aqui confiável, já está tudo no sistema. Tá? Vou confirmar aqui só para criar ele. Então duplicou, revisou alguma coisa que precisar, que não é comum, confirma e gera também para fazer o próximo. Tá? Então esse é o processo da geração aqui no sistema. Agora tem a parte bacana que é como que isso acontece, o que dá para fazer com isso lá para o aplicativo, né? Para os moradores, né? Para o conselho. Então, por exemplo, aqui, estou no meu aplicativo aqui, com o meu morador do 101, que ele é o síndico também, tá? Eu já tinha mandado o meu outro livro lá. O que vai acontecer com esse livro que eu vou mandar para esse que a gente gerou também? Ele vai vir para cá e ele pode passar ou não pela aprovação só do síndico e dos conselheiros. Né? Tem gente que prefere só que os conselheiros aprovem. Tem administradora que gosta também que apareça ela como aprovadora. Tudo isso tem parâmetro, tá? Dá para fazer tudo isso, tá? Ele vem para essa categoria aqui, onde eu consigo ver o livro, fazer comentários, né? Fica só entre as pessoas que têm acesso aqui, ver a lista dos aprovadores, né? Se alguém aprovou ou não, ninguém aprovou. De acordo com a permissão, eu consigo ver também se a pessoa ao menos viu o livro aqui, tá? Se ele tem ciência, né? Que o livro está aqui. Então o administrador pode ver isso, tá? Então são alguns recursos que ficam disponíveis com o livro depois que eu gero ele no sistema. Então, por exemplo, agora também ele está só disponível para os membros, eu posso abrir para todo mundo depois, posso já mandar, quando eu enviar para a internet ele já está disponível para todos, né? Mas por padrão, né? Ele passa primeiro pelos membros, tá? Então tem essas possibilidades diversas. Então, voltando aqui para o sistema, depois que o meu livro está gerado, é tranquilo, tá? Não precisa fazer aquele atualizar página, né? E o livro ele é enviado por fora. Eu posso mandar o livro ele avulsamente. E é aqui em aprovar web, enviar livro para aprovação. Tá? Aqui para mim ele está pedindo a senha, para vocês ele não vai pedir. Tá? Aqui no meu. E eu não lembro a senha. É daí que eu vou lembrar. Deixa eu editar a senha. Lembrei a senha, daí o livro vai para a web e vai notificar quem tem que notificar, tá? Então, nesse caso aqui, essas pessoas aqui, elas são ou síndico ou conselheiros, então elas foram notificadas, tá? Então, tanto por e-mail quanto lá no aplicativo. Então, vamos ver lá no aplicativo. Vou acessar aqui a prestação de contas de novo, ó. Meu livro já está aqui, tá? O livro que eu acabei de criar e mandar para a web, tá? Algumas coisas importantes aqui referente à notificação para essas pessoas, tá? Essa notificação aqui é o aplicativo que manda. Então, se você fez alguma modificação de mandato,
é importante que antes de enviar o livro para a web, você atualize a página, né? Execute aquele processo de SGC online, atualizar a página, para que, na hora que for notificar as pessoas corretas, né, que precisam ser notificadas do conselho ali, no caso, né, notifique corretamente de acordo com o que você já mandou para o aplicativo, né? Então, se o mandato mudou ou se venceu e você já atualizou aqui no sistema, mas não executou a carga do atualizar a página, na hora que mandar o livro, pode ser que o aplicativo ainda esteja desatualizado e ele não saiba quem que são os próximos aprovadores, ou não aprove, não mande notificação para ninguém, tá? Então, mudou membros, atualizar a página, daí mandar o livro para aprovar o web, certo? E aqui daí na aprovação web, aqui eu tô com esse usuário aqui, se não me engano é síndico, posso vir aqui em aprovar, posso fazer meu comentário, aprovo, fica registrado aqui, de tempos em tempos essas informações são sincronizadas com o sistema do escritório também, e aí você consegue tirar os relatórios tanto lá, ou receber as notificações por aqui também, tá? Tem várias possibilidades referente às notificações e ao alcance do livro, tá? Então, pessoal, o processo é mais ou menos assim, tá? Então, lembrando que para usar o livro da melhor forma possível, você pode usar ele mesmo que você não tenha os anexos ou que você não use quando você pagar da melhor forma, né? Se você já usa. Só que daí você não vai estar aproveitando 100%, né? Você teria que colocar daí os anexos como anexos externos, assim, vai um trabalhinho a mais, tá? E então você pode ter o seu modelo, adaptar aqui, trazer ele aqui, pode pedir ajuda para o suporte, tenho minha capa aqui, meu livro, quero parametrizar ali como fizeram na live, né? De ter ali a sequência das cartas, dos relatórios, quero ajuda, dá para pedir ajuda para o suporte, a gente auxilia. Então, depois que essa sequência está parametrizada, todo mês assim é bem mais tranquila a geração, tá? Você vê o tanto de tempo que poupa. Então, um tempo ali, umas horinhas para parametrizar uma vez, né? Definir essa sequência, adaptar as cartas, né? Que também leva uns minutinhos. E depois, todo mês, duplicar, gerar, mandar para o aplicativo. Ou não, né? Se você não quiser mandar. Duplicar, gerar, você já tem o livro tudo pronto em PDF, tá? Então, poupa muito do trabalho, assim, já não vou dizer nem que é médio e longo prazo, já no mês seguinte você já poupa, tá? Então, é um recurso que vale a pena, se você não tem ainda aí na sua administradora, que você se interesse em parametrizar isso aqui, tá? Poupa muito tempo, tá? Você não precisa ficar buscando os relatórios, adaptando os Word, garimpando anexo não sei aonde, tá? Vale muito a pena, tá, pessoal? Então, esse é o conteúdo dessa primeira live que eu queria compartilhar com vocês, tá? Nós faremos outras, né? A ideia é que toda semana, terça, por esse horário, pelas 9, a gente tenha uma. Já temos alguns conteúdos engatilhados. Quem tiver mais interesse, assim, der alguma sugestão de ideia, pode mandar nos comentários ou sugere pra gente durante a semana, que entre hoje e amanhã a gente vai mandar o próximo anúncio da próxima live da semana que vem. Estão todos convidados para participarem de novo, né? Gastar esses minutinhos aqui para conhecer esses recursos legais que podem, com certeza, vão ajudar, tá? Mesmo para quem já usa, sempre aproveita alguma coisa. E mandem suas sugestões também, que vai chegar algum momento que a gente com certeza deve atender outras ideias sugeridas por vocês. Tá certo? Então, obrigado para todos que participaram, né? Espero que tenham gostado do conteúdo. E nos vemos na